Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Muito bom dia para todos. Excelente terça-feira para todos nós. Bom, turma, chegando aqui para passar a agenda do dia de hoje, primeiramente, né? Vamos lá. Tudo começa, na verdade, agora, nessa casa das 8 horas da manhã, né? Com a Aldeia International Cup, beleza? Competição de base aqui de Pernambuco, lá no CT do Retrô, com o jogo Sport Ibrachina, categoria Sub-17. Nessa competição disputam as categorias Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16 e Sub-17. Sport Ibrachina, de São Paulo, vão se enfrentar, já estão se enfrentando na verdade, né? Desde as 8 horas da manhã dessa terça-feira, por essa competição. Às 9 horas da manhã, vamos ter o Wang contra o Xangai SIPG. Campeonato chinês, 9 horas da manhã nessa terça-feira. Bom, gente, vamos ter também aqui às 2 horas da tarde hoje, pela Copa da Alemanha, né? Campeonato eliminatório, perdeu, tá fora. Vamos ter 2 horas da tarde aqui, Freiburg contra o Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld e Freiburg. 2 horas da tarde, Copa da Alemanha. Às 3 horas da tarde, o Al-Garrafa vai encarar o Al-Hilal. Liga dos Campeões da Ásia, 3 horas da tarde aqui. Beleza? Vamos ter também aqui às 4h45 da tarde, Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, Copa da Alemanha, 4h45 da tarde. 5 horas da tarde, pela Copa da Itália, Milan e Sassuolo, 5 horas da tarde. Vamos a mais jogos do dia de hoje. Vamos lá, gente, 2h30 da tarde hoje, Bolonha e Monza. Com esse jogo aqui, pela Copa da Itália, 2h30 da tarde. Caso não seja, gente, eu trago aqui a correção em outro vídeo, tá? Tranquilamente. 2h30 da tarde aqui, o horário desse jogo. 5h15 da tarde, Leicester e West Ham. Copa da Liga Inglesa. 5h15 da tarde. Aqui também. Vamos lá, gente. Mais 2 jogos do dia de hoje. Dessa terça-feira. Barcelona e Mallorca. Campeonato espanhol. Beleza? Jogo adiantado da 19ª rodada. O jogo é na casa do Mallorca, então Mallorca e Barcelona. Hoje 3 horas da tarde, Campeonato Espanhol. Às 8 horas da noite, Bahia e Corinthians. Série A, Campeonato Brasileiro. 8 horas da noite nessa terça-feira. Vamos lá, gente, mais jogos do dia de hoje. Às 4h45 da tarde, Holanda e Estados Unidos, amistoso futebol feminino. Às 5 horas da tarde, outro amistoso futebol feminino, França e Espanha. 5 horas da tarde aqui. Bom, vamos lá, gente, mais um jogo do dia de hoje, Mechelen e Bruges. Às 4h45 da tarde, eu não obtive a confirmação, gente, mas creio eu ser pelo Campeonato Belga. Se eu conseguir alguma confirmação sobre isso, eu trago aqui em um próximo vídeo, beleza? 4h45 da tarde, hora desse jogo aqui. Bom, vamos aos resultados do dia de ontem. Vamos lá, gente, já começando os resultados do dia de ontem. O Fenerbahçe venceu o Gaziantep pelo placar de 3-1, Campeonato Turco. O Eyüpspor
empatou com o Besiktas por 1-1. Campeonato turco também. Istanbul 2, Al Saud 2. Liga dos Campeões da Ásia. Vamos lá, gente. Primeiramente, correção aqui, tá? Em nome de time. O Besiktas empatou sim por 1-1, mas foi com Hatayspor. Beleza, gente? Correção feita. O Al Saad venceu o Al Nassr pelo placar de 2-1. Liga dos Campeões da Ásia. Aqui também. Vamos lá, gente. Sevilha 1, Osasuna 1, Campeonato Espanhol. Atalanta 2, Roma 0, Campeonato Italiano. Waterloo 1, Estrela de Bucareste 4, Campeonato Romeno. Vamos lá, gente, para fechar os resultados que tivemos ontem, né? Porto 2, Casa Pia 0, Campeonato Português. Atlético Talheres 1, 0 para o Huracan. Nos Old Boys 0-0 também para o Atlético Tucumã, Campeonato Argentino. São Paulo 3, Palmeiras 2. E o São Paulo se sagrou campeão da Copa do Brasil Sub-20 2024. Parabéns ao São Paulo. Beleza? Então, esses foram os resultados por essa segunda-feira de futebol. Vamos lá, gente. Começando notícias do Mercadão da Bola. O Vila Nova de Goiás fechou a contratação do jogador Emerson Usso. O contrato vai até 2026. A Ponte Preta está reconsiderando e o atacante Renato, beleza? Pode ficar no clube para 2025. Vamos lá, gente. O Guarani não planeja permanecer com o jogador Vinícius Cauê para 2025. O 15 de Piracicaba abriu conversas com o goleiro ex-ituano Pegorari para 25. Bom, gente, o atacante Isidro Pita, que não deve ficar no Cuiabá, interessa ao Bahia também. O jogador Álvaro, atacante ex-Caxias, do Rio Grande do Sul, assinou um pré-contrato com o Operário do Paraná para 2025. Vamos lá, gente, com notícias do Ceará, né? O atacante Francisco, do São Lourenço. O atacante Eric, esse inclusive em negociações avançadíssimas para sair do São Paulo e voltar ao Ceará por empréstimo. Alan Pereira, zagueiro. Alisson, jogador do Vila Nova. E também aqui, se não falei, né? O jogador Alain Pereu, beleza? Se muito me engano, tá no Cuiabá esse jogador. São jogadores que o Ceará estão, né? O jogador, a diretoria do Ceará está mirando todas essas contratações para 2025. Bom, gente, o jogador Adrielson vai cumprir o contrato com o Botafogo, mas não vai ficar pro ano que vem, tá? No Botafogo não. Segundo informações, né? O atacante Fabrício Daniel, certo, que já passou pelo Sport, pelo Curitiba, Novo Horizontino, tá fechando com São Bernardo de São Paulo. Uma outra situação também aqui é sobre o Fluminense, que deve perder um jogador. O atacante John Kennedy está sendo pretendido pelo Pachuca do México. Seria por empréstimo com opção de compra avaliado em 36 milhões de reais. Vamos lá, gente. O Madureira fechou a repatriação desse treinador, né? O treinador português Daniel Neri. Ele tinha comandado o Madureira nos primeiros jogos dessa temporada de 2024 e agora volta para 2025, beleza? Vai dirigir o clube novamente. O Fluminense vai devolver o atacante Marquinhos ao Arsenal. Cristiano Silva, lateral, é outro reforço do Operário do Paraná para 2025. Bom, gente, o jogador português Dalot, do Manchester United, lateral, interessa ao Real Madrid, 50 milhões de euros. A multa. Semedo, jogador do Bournemouth, interessa ao Liverpool,
Beleza, gente? Tottenham, Manchester United, Barcelona, PSG mandaram olheiros para a Alemanha para que ficassem de olho no jogador egípcio Omar Marmouche, lá em Eintracht Frankfurt. Vamos lá, gente. Marinakis é um grego que está sendo aí bem cotado para ser o próximo dono do Vasco da Gama, tá? Ele mesmo revelou que está negociando a compra do Vasco. Esse mesmo cidadão é dono do Crystal Palace e de alguns outros clubes. Crystal Palace não, tá? É dono do West Ham, da Inglaterra, e de alguns outros clubes pelo mundo, tá bom? Do Olympiacos também. Bom, o São Paulo tá perto de renovar o contrato de Luiz Gustavo, volante, por mais um ano. Vamos lá, gente. Volta Redonda renovou com o atacante Bruno Santos por mais uma temporada. O jogador Thiago Dambroski, que pertence ao Curitiba, está sendo aí cotado para ir pro... Eu vou tentar falar o nome desse time, tá? Verlavica, da Polônia. Gente, deixa eu só passar um adendo de uma notícia, né, que eu passei aí sobre o possível novo dono do Vasco, o grego, né? Quem está intermediando, repetindo, essa negociação entre o Vasco e esse grego, né, para que ele se torne um novo dono do Vasco, é o Edu Gaspar, beleza? Ex-dirigente do Arsenal. Bom, gente, Matheus Alexandre, lateral do Cuiabá, interessa ao Atlético Paranaense para 2025. O Vasco, vamos repetir essa notícia para não ficar atropelada. O Vasco da Gama está interessado em contratar o jogador Janderson, atacante emprestado ao Atlético Goianiense pelo Ceará, beleza? Mas ainda é um interesse tímido, beleza? Vamos aguardar para ver se o Vasco vai para cima mesmo para contratar o atacante. Vamos lá, gente, mais uma notícia sobre o Vasco, tá? O Vasco tá bombando. Segundo notícias, o Vasco enviou uma proposta ao Luiz Castro, treinador português, já que até agora ele não se definiu para o Santos, né? Ainda não está definido isso. Bom, gente, outra situação aqui é sobre vamos ver o nome dele, passa daqui a pouco. Bom, gente, o meia Juliano, ex-Santos, o jogador Fernandinho, atacante do Mirassol, e também o jogador Alisson, do Vila Nova, que interessa ao Ceará, também interessa ao Curitiba, beleza? Para 2025. Uma outra situação, o empresário André Curi falou que o Cruzeiro tem negociações com Vargas, atacante chileno do Atlético Mineiro, que não vai ficar para a próxima temporada. A situação é que o Cruzeiro negou tudo isso. Diz que não tem negociação não, com o atacante não. Vamos lá, gente. Vassourada no Atlético Mineiro. Igor Rabelo, zagueiro. Vargas, atacante. Mariano, lateral. Allan Kardec, atacante. E mais alguns outros, que eu não estou citando aqui, são os jogadores que não devem ficar no Galo Mineiro para 2025. Bom, gente, o Atlético Paranaense e o Curitiba, ambos clubes paranaenses, estão interessados no zagueiro Juninho, do Midland, da Dinamarca. Bom, o clube dinamarquês até topa vender, mas emprestar, não mesmo. Bom, o jogador Raul, esse jogador não vai ficar no Bragantino para 2025, já foi dispensado. Para fechar, falando um pouco do futebol pernambucano, gente, vou começar pelo esporte. No esporte, o clima é de eleições, né? Eu já até falei das 3 chapas e vou até fazer uma correção na notícia que eu passei, né? Quando eu falei das 3 chapas da eleição do esporte, que vai acontecer no dia 16 de dezembro, em uma segunda-feira. Bom,
As três chapas são as seguintes, né? Só repassando aqui e também corrigindo um nome. O Rafael Arruda, oposição. Yuri Romão, situação, é o atual presidente e quer se reeleger. O Carlos Antônio é outra chapa de oposição também. São as três chapas que estão concorrendo. Gente, qual é a situação que está acontecendo no esporte? No esporte, pelo estatuto, não se pode ter triênio. Triênio que eu digo assim, em que sentido, tá? Porque eu acho que se eu explicar desse jeito vai ficar mais confuso. Não se pode ter 3 mandatos consecutivos de um presidente. Só se pode ter 2. O Yuri Romão, presidente do esporte atual, ele, na primeira vez que foi presidente, ele assumiu o lugar do Leonardo Lopes, que pediu para sair, beleza? Renunciou ao cargo de presidente. Aí o Yuri Romão, que fazia parte da chapa do então presidente Leonardo Lopes, assumiu durante a gestão. E na eleição seguinte ele se candidatou e venceu, beleza? E aí, o que está acontecendo? Se ele se candidatar a essa eleição, novamente, como ele se candidatou já registrou chapa, seria o 3º mandato dele. E isso, pelo estatuto do clube, não pode. Baseado no artigo 85 e 86 do estatuto do esporte. Bom, galera, o problema é que o Yuri Romão consultou juristas, advogados, torcedores do esporte, e os advogados que ele consultou falaram, né, no caso, que ele poderia sim se candidatar novamente, porque ele assumiu o lugar do Leonardo Lopes. Ele não se candidatou e ganhou a eleição para presidente. Então seria, na verdade, o 2º mandato dele agora, para valer. Outros advogados, também rubro-negros, também torcedores do esporte, para ser mais exato, né? Consideram que ele não pode se candidatar porque ele foi o vice da chapa do Leonardo Lopes. Portanto, a chapa dele ganhou a eleição, mesmo ele não sendo o cabeça da chapa, né? O candidato a presidente. Por isso ele não poderia se candidatar novamente. Então, tá rolando esse impasse. O Rafael Arruda, chapa de oposição, já colocou isso aí na comissão eleitoral do clube, para que seja visto tudo isso. E a bronca pode se tornar séria. Acho que não vai acontecer nada demais. Mas vamos aguardar, né? Se a chapa do Yuri Romão será ou não impugnada. Se for, basta que ele coloque outra pessoa da confiança dele como candidato a presidente do clube na chapa dele. Beleza? Bom, essa é a situação política do esporte. Bom, ainda falando do esporte, gente, o volante Julian Fernandes, argentino, que passou pelo esporte, né? Agora em 2024, o esporte tem interesse em ficar com o jogador, mas a notícia que saiu ontem é que o jogador teria assinado um pré-contrato com a outra equipe. Bom, vamos aguardar, né? Ele que pertence ao Newell's Old Boys, da Argentina. Bom, Luciano Castan, zagueiro, que seria dispensado pelo esporte, teve um rendimento ruim nessa temporada. Ao que parece, atingiu metas e deve renovar contrato com o esporte, baseado em contrato mesmo, para 2025. Bom, falando dos outros pernambucanos, os outros clubes pernambucanos, né, para atualizar tudo, o Náutico marcou 2 amistosos para o mês de dezembro agora, contra o Jaguar, clube de Jaboatão dos Guararapes, né, uma cidade aqui de Pernambuco, no dia 17 de dezembro. Lembrando que é jogo treino, tá? Náutico e Jaguar, dia 17 de dezembro. Lembrando também que o Jaguar vai disputar a primeira divisão do Campeonato Pernambucano. Então, teste direto, na verdade. Náutico e Jaguar, repetindo, 17 de dezembro. E Náutico e América de Natal, no dia 19 de dezembro. Beleza? São 2 amistosos que o Náutico programou para o mês de dezembro e deve confirmar mais um ainda para o mês de dezembro. Bom, no caso do Santa Cruz,
O Santa Cruz, por sua vez, gente, eu já trouxe isso aqui, né? Vou só atualizar. Tem 4 amistosos. O primeiro amistoso de pré-temporada do Santa Cruz, o Santa Cruz que estreia na temporada oficialmente no primeiro final de semana de janeiro, lá pela seletiva da Copa do Nordeste, contra o 13 de Campina Grande, no Arruda, jogo único. Bom, o Santa Cruz tem 4 amistosos, né? O primeiro sábado contra o CSA de Alagoas, em Alagoas. Depois o Santa Cruz tem um amistoso barra jogo treino contra o Asa de Arapiraca no CT do Santa Cruz, aqui no Recife. Depois o Santa encara no dia 15 o CSA no Arruda e encara o Nacional de Patos da Paraíba no dia 21 de dezembro, também no Arruda. São os amistosos de pré-temporada do clube, né? O Santa Cruz que confirmou, e é uma repatriação, 2 contratações aqui de velhos conhecidos para 2025, no dia de ontem. William Alves, zagueiro, esse estava no Concórdia de Santa Catarina, já passou pelo Náutico, pelo Santa Cruz, bom, é um rodado, 37 anos. E o outro é o zagueiro Genilson, que passou pelo Santa Cruz aqui alguns anos atrás, gente, não me lembro quando, mas ele passou e está de volta também. Um tem 37 anos, que é o William Alves, e o outro tem 36 anos, que é o Genilson. Beleza? Agora sim, gente, abraço a todos, até a próxima, deixa um like aí e tchau.